Olá meus amores, muito bom dia, muito boa tarde a toda a gente. Mais um dia, mais um vídeo e hoje para falar de algo muito importante, algo que influencia muito as nossas vidas e além disso acaba por interferir em absolutamente tudo o que a gente queira criar, que a gente queira realizar, que a gente queira viver. Então é muito importante nós olharmos para isto. A maior parte de nós, na tendência natural de viver, estamos baseados no medo, estamos baseados naquilo que nos assusta, estamos baseados no pior. No fundo, se nós formos analisar as nossas decisões, as nossas realizações, nós vamos tomando as decisões, vamos tomando sim ações na nossa vida que no fundo são baseadas a evitar o pior dos cenários. Nós passamos a vida a fugir disso, nós passamos a vida a fugir daquilo que nos causa dor, daquilo que nos pode, sim, causar algum infortúnio, daquilo que pode magoar quem nós amamos e as pessoas que nos são próximas, e com isso tudo acabamos por esquecer ou deixar de acreditar na vida e no viver, e nas surpresas e nos milagres e, sim, nas coisas boas que aparecem da vida. No fundo, se fores analisar cada tomada de decisão, se fores analisar, sim, o que é que te faz mover, se fores profundamente ver as tuas emoções, tu foges muito de muitas coisas e queres garantir uma série de emoções na tua vida, porque já sentiste coisas menos boas, já sentiste coisas más, já sofreste, já passaste por muito, toda a gente passa. E além disso, nós identificamos-nos muito, criamos empatia por toda a situação que à volta do mundo vai sendo vivida nas outras pessoas que estão com dificuldades, e no fundo nós criamos as referências de eu não quero viver aquilo, eu quero fugir desse tipo de situações. Eu tenho que garantir que eu não vou viver o mesmo que essas pessoas todas que estão a passar por grandes dificuldades estão a viver. Eu não quero viver isso, eu não quero viver na guerra, eu não quero viver na dificuldade, na escassez, na pobreza, no que quer que seja, na solidão. Eu não sei o que é que tu queres evitar a todo custo, mas todos nós evitamos muitas coisas. Algumas mais importantes do que outras, mas evitamos. E temos a tendência a criar a nossa vida a fugir disso tudo. E hoje aquilo que eu te trago aqui é tu perceberes em ti, é tu analisares em ti do que é que tu foges. Qual é o teu maior medo? Há quem fuja, por exemplo, da morte, há quem fuja da pobreza, há quem fuja de ser enganado, há quem fuja de ser magoado. Não sei, do que é que tu foges? Qual é a pior coisa que te podia acontecer se arriscasses viver, se arriscasses seguir aquilo que tu sentes, se arriscasses seguir a tua felicidade, se arriscasses seguir os teus sonhos? Nós temos demasiado medo de arriscar, temos demasiado medo de ouvir essa voz aqui do coração interna e confiar nela. Confiamos mais na cabeça, que é mais certa, segue mais a regra, segue mais o que está estipulado, segue mais aquilo que sim nos ordenam que nós devemos viver, em vez de ouvirmos o nosso coração e em vez de seguirmos aquilo que nós sentimos. E a maior parte de nós vive dessa forma. Vivemos a tentar agradar, vivemos a tentar ser aceites, vivemos a tentar conquistar tudo e sermos fortes em tudo e esquecemos de ser seres humanos. E atenção, e este vídeo aqui que eu estou a fazer-te não é uma questão de tu seres para os outros e fazeres para os outros. A questão é tu seres humano, seres humana para ti. Tu não consegues ser um ser humano, não consegues sentir empatia, não consegues sentir compaixão, não consegues sentir ternura, carinho, o que quer que seja de mais puro e mais bonito que tu consigas conceber, não consegues viver isso com absolutamente ninguém se não vives isso contigo. E muitas vezes eu ensino, tanto nas minhas consultas como nas formações que eu dou, ensino muitas vezes as pessoas: cuidado quando nós estamos a tentar salvar quem nós amamos ou criar uma grande diferença no mundo, esquecendo-nos de salvar a primeira pessoa de todas. Quem é? Bem, se disseste eu mesma, acertaste. A questão é que nós esquecemos de nos salvar a nós. Vamos feridos, magoados, com falta de qualquer coisa ou muitas coisas, tentar ajudar, tentar salvar, tentar fazer.
E no fundo, aquilo que nós vamos à procura é aquilo que nos possa preencher e curar daquelas dores que a gente carrega e não consegue de maneira nenhuma resolver e tratar. Então hoje aquilo que eu te trago aqui para que tu penses, para que tu analises em ti, porque aquilo que eu levo as pessoas a fazer nas minhas consultas, além de sim passar muito ensinamento, passar sim aquilo que são as regras e as leis da vida, as regras como nós funcionamos como ser humano de forma biológica, de forma psicológica, comportamental e espiritual funciona, sim, é importante nós depois pensarmos e analisarmos mais do que alguém te dizer tu és assim, é assim que funcionas, é assim que deves fazer, é assim que tens que fazer o teu caminho, viver o teu caminho, construir o teu caminho. Mais bonito do que isso tudo, aliás, porque ninguém consegue dizer a ninguém isso, é importante que tu saibas isso, ninguém tem a fórmula mágica de absolutamente nada, porque no fundo a fórmula mágica de cada um existe dentro. E no meu caso e na minha experiência de dezenas e dezenas e dezenas, centenas de pessoas ao longo desta década, foi isso que eu descobri. Não dá para dar uma fórmula ou arranjar uma fórmula a ninguém. Dá para ensinar aquilo que rege. A partir daí a pessoa tem que começar a conhecer-se. E isso exige uma grande coragem. A coragem maior de todas, meus amores, que é voltarmos a reconquistar-nos a nós. Queremos reconquistar aquele trabalho, queremos reconquistar aquela pessoa, queremos reconquistar o que quer que seja na nossa vida e esquecemos-nos de nos reconquistarmos a nós, de nos voltarmos a apaixonar por nós, por quem nós somos, por aquilo que sentimos, por aquilo que vivemos. E há muitas razões pelas quais nós perdemos essa paixão por nós, essa conquista por nós. E uma delas é porque nós começamos a olhar para as coisas que nos assustam, começamos a olhar para as coisas que nos magoam, começamos a dar muita importância para as experiências que nós tivemos dolorosas e estamos a fugir delas a todo custo, porque não queremos de maneira nenhuma passar novamente por aquela dor. Ninguém quer, entende isso, absolutamente ninguém quer. Não estás a ser diferente, nem estás a ser igual por ser isso, estás a ser humana e humano. Agora, há caminhos de solução e muitas vezes as pessoas seguem por esses caminhos e caminhos de dor onde estão a contar com absolutamente tudo de pior e as coisas piores são aquelas que acontecem e que não há solução. E há um ensinamento muito profundo de Bert Hellinger que fala exatamente isso. A pior coisa que pode acontecer não é a morte de alguém, é a indiferença. E nós tornamos-nos indiferentes a nós, tornamos-nos indiferentes à vida e às coisas boas e às coisas simples de viver. O simples acordar, o simples saber apreciar um céu, um sol, uma praia, uma paisagem, o que quer que seja, uma montanha, as pessoas que nós amamos a conviver. A gente esquece-se do simples, esquece-se de criar laços, esquece-se principalmente de criar aquilo que é mais importante de tudo. Memórias. Todas as pessoas se mantêm vivas através das memórias que criam. As grandes pessoas que ainda hoje em dia continuam vivas entre nós e temos o mestre dos mestres que ainda hoje continua vivo entre nós. Porquê? Porque ele criou memórias que foram tão impactantes, que foram tão fortes no sentir e no curar que ainda hoje, mais de 2000 anos depois, ainda vive através das memórias entre nós. Essa sensação, essa emoção ainda cá está. Assim como nós, em relação a tudo na nossa vida, os nossos familiares e os nossos antepassados ainda continuam vivos nas histórias que a gente conta deles. A minha questão é, que memórias tu estás a criar para um dia seres lembrado sobre aquilo que tu fizeste e viveste? E atenção, não é nada de espetacular e mirabolante para fora e para os outros e para o mundo. Começa devagar. Essas coisas vêm ter contigo quando tu já estás a criar no básico. Ou seja, começa por aqueles que tu amas, a tua família direta, sejam os teus pais, seja a família que constituíste, os teus filhos, as pessoas amigas que tu tens à tua volta, mas acima de tudo e mais importante, começa por ti. Para um pouco, olha-te ao espelho. Que história que tu contas a ti? Que memórias é que tu crias contigo?
que no fundo as pessoas observam o teu exemplo e sentem-se inspiradas com aquilo que tu vives, com aquilo que tu fazes e querem viver igual, querem fazer igual, independentemente da forma como cada um construa o caminho. Não há ninguém que vá viver uma vida igual à minha, é impossível. Também não há ninguém que vá viver a vida igual a qualquer outra pessoa, é impossível. Porque cada um de nós tem uma forma única de viver. E aquilo que eu mais te trago aqui é que deixes de ter medo de viver essa vida única, de viver essa vida extraordinária, exclusivamente tua, onde os outros, de certa forma, são felizardos por estarem na tua vida e participarem disso tudo e verem-te a construir e viver essa vida, assim como tu também és uma felizarda, um felizardo, em poderes mostrar e partilhar esse viver e teres as pessoas que são próximas a ti, muitas poucas, não interessa o número, aquelas que passem por ti, em que tu podes tocar com a experiência que tu vives contigo. Entendam que tudo começa por nós e é exclusivamente nosso. A quem sente vontade, a quem sente empatia, a quem sente compaixão, amor, inspiração, alegria, felicidade e que queira viver a mesma coisa, as pessoas aproximam-se, sejam em amizades, seja em intimidade, seja profissionalmente, seja no que for. A questão é, tu escutas-te, tu respeitas-te, tu cuidas de ti, tu curas-te, tu fazes a tua, eu vou chamar-lhe limpeza, a todos os níveis. E ainda hoje eu coloquei isso a nível do canal do Instagram, eu coloquei isso. Quantas vezes nós fazemos a faxina à nossa casa, fazemos faxinas, sejam elas semanais, mensais, anuais, de época. Agora, a questão é, tu fazes isso a ti? Porque nós vamos acumulando pensamentos, vamos acumulando ideias, vamos acumulando conhecimentos, inclusive, que chega um momento que deixam de servir, chega um momento que cumpriram o seu propósito e que está na hora de largar pessoas, situações, profissões, modo de te cuidares, de te tratares, imagens. A imagem que a gente tem muda constantemente. Tu permites-te essa transformação de dar voz a quem tu realmente és sem medo? Porque no fundo tu nunca vais ser igual a absolutamente ninguém. Tens a coragem de viver isso e com isso inspirar outros? Tens a coragem de te aproximar de quem já está a viver isso e com isso seres inspirada, inspirado? Para que possas viver a tua verdade. E cada pessoa tem uma verdade única. Há pessoas que têm verdades semelhantes e com isso sim, crescem em conjunto, em grupo, em equipa, em relacionamento, no que quer que seja, que criem e que se identifiquem. Agora, qual é a tua verdade? O que é que tu realmente precisas? E mais, do que é que tu realmente foges? Para que pares de fugir e para que voltes a acreditar em ti e te voltes a reconquistar e voltes a sonhar e voltes a abrir-te para tudo de maravilhoso que tu mereces e tudo aquilo que a vida, o divino, o que quer que seja que tu lhe queiras chamar, tem para ti, para a tua vida. E a gente esquece muito facilmente, isola-se muito facilmente, resigna-se muito facilmente, desiste muito facilmente. E atenção, eu passei por aí muitas vezes, em várias situações diferentes da minha vida ao longo dos anos. E consegui sair desse buraco. E consegui reerguer-me. E consegui reconquistar-me. Por isso é possível. Se uma pessoa consegue, mais conseguem. Só que é cada um à sua forma. Só que porquê é que nós não conseguimos normalmente fazer isso? Porque no fundo a gente não sabe o que é que está por trás. Não entende o que é que está por trás. E há aqui uma coisa também muito importante, é importante eu passar-te isto, porque não depende só daquilo que é, vamos dizer, uma estrutura física e regras, como as coisas funcionam. Tenho vindo a falar sobre isso. É o facto de tu também curares, sem teres a noção que tens esta ferida. Muitas vezes, a maior parte das pessoas não tem noção que tem esta ferida, mas curares profundamente a tua falta de confiança naquilo que te guia, naquilo que te orienta, naquilo que te protege, naquilo que te traz tudo o que tu precisas.
chama-lhe divino, chama-lhe universo, chama-lhe vida, chama-lhe Deus, chama-lhe o que tu acreditas. Só que no fundo, quando as coisas começam a correr menos bem e quando temos desafios, porque no fundo somos nós que criamos pelos medos que nós temos, quando nós temos esses desafios, nós começamos cá dentro, há um bichinho, aqui uma vozinha que começa: o que é que eu fiz para eu ter isto? Se calhar errei em algum lado, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso curar? E começamos a exigir de nós e começamos a culpar-nos, e porque não conseguimos resolver as coisas começamos a punir-nos porque alguma coisa nós estamos a fazer errado, começamos a castigar-nos constantemente, e é aí que nós deixamos de desistir, nós deixamos de acreditar em nós deixamos de cuidar de nós deixamos de acreditar em nós e na nossa capacidade de merecimento, de direito de criação do que quer que seja que a gente queira viver. E não é uma questão de matéria, não é uma questão de material, não é uma questão de bens, entendam isso. Não adianta nós queremos criar riqueza, não adianta nós queremos aquela casa, aquele carro, aquele relacionamento, aquela roupa, o que quer que seja que vocês queiram, a sério, aquela viagem, não interessa, o que quer que seja que vocês queiram. Não é a imagem, não é a referência, não é o material que interessa. Que sentimentos é que tu queres criar na tua vida? O que é que tu estás a sentir realmente falta de voltar a sentir? E não é sentir aqui, é sentir aqui. O que é que tu precisas? Há quanto tempo tu não sentes aquela emoção ou aquela, sei lá, realização por aquilo que tu fazes? Alegria pela partilha que tu crias, sei lá, amor, paixão, prazer de viver. Então, quando entra esta palavra prazer, então aí, meu Deus do céu, quantas vezes, quantas pessoas, quando nós vamos falar do prazer da vida, quantas pessoas levam isto para campos de intimidade e para determinadas referências, quando às vezes há coisas bem mais simples e acessíveis e que não têm propriamente a ver com relacionamento, tem a ver principalmente contigo e com aquilo que te dá vida em ti. Percebe que emoções é que tu queres sentir e construir na tua vida. O resto é um acréscimo que faz alimentar e crescer essas emoções. Tu tens que ir atrás das emoções para criar, não é dos bens e da matéria. A matéria é um acréscimo. Só que a questão é que tu foges de determinados sentimentos em vez de construir outros sentimentos. Foges da dor em vez de construir alegria. Foges do desespero em vez de construir confiança. Foges do medo em vez de construir segurança, paz, tranquilidade, alegria, o que quer que seja que tu queiras construir. Nós temos a tendência de fugir de algo em vez de construir algo. Em vez de admitirmos que queremos sentir aquelas emoções, criamos de referências de coisas que queremos ter. Entenda, as coisas é porque te vão fazer sentir de determinada maneira. A maior parte das pessoas, se eu perguntar, e eventualmente podes colocar aqui nos comentários, se eu perguntar, ok, o que é que te faz sentir segura e protegida? A maior parte das pessoas, normalmente, as duas uma, ou a referência de alguém na sua vida, ou entretanto dinheiro. Ter um trabalho para ter dinheiro para pagar as contas. Pronto. Só que não é isso que traz segurança. Essas coisas trazem essa emoção que tu tens uma necessidade básica, fisiológica de sentir. E entende que essas regras fazem sentir que não tens segurança e por isso precisas de ir atrás da segurança. Porque normalmente somos ensinados que quando temos alguém na nossa vida estamos seguros, ou quando temos aquela referência, dinheiro ou o que quer que seja, aquele trabalho que nos dá o dinheiro para pagar as contas, estamos seguros. E é um erro tão grande e que a maior parte das pessoas comete. E não é isso que traz segurança. Eu costumo usar aqui uma referência só para deixar aqui uma chegazinha para que possas fazer isso. Um bebê acabado de nascer, porque todos nós temos esse bebê aqui dentro e existe ele dentro de nós, porque todos nós passamos muitas fases. E esse bebê que nós fomos um dia e que nós trazemos cá dentro está sempre presente na nossa vida. Porquê? Porque esse bebê, a única coisa que uma criança, um bebê acabado de nascer precisa é de sentir-se seguro e protegido. Ele não precisa de mais nada. Há outras coisas que ele precisa, mas a prioridade máxima, quando nós nascemos, o instinto básico humano é segurança.
Sentirmos-nos seguros e protegidos. Então diz-me uma coisa, o que é que tu achas que um bebê recém-nascido precisa para se sentir seguro e protegido? Eventualmente, podes colocar aqui nos comentários o que é que tu achas que uma criança, um bebê recém-nascido precisa. Mas eu vou-te dizer, porque normalmente a primeira resposta que as pessoas me dão é amor. Não, não é amor para se sentir seguro e protegido. Carinho, não é carinho para se sentir seguro e protegido. A primeira necessidade básica de uma criança é sentir a barriguinha cheia, ser alimentado, é sentir a sua higiene, sim, feita, é sentir que a sua temperatura corporal está cuidada e tratada e amparada e é ter o sono em dia. São 4 necessidades básicas, ok? 4 necessidades básicas que todo ser humano precisa. Tu precisas ter as tuas horas de sono em dia, precisas estar descansada, precisas estar relaxada, precisas sim ter um bom sono repousante. Com as preocupações todas e com os medos que temos, normalmente nós não conseguimos descansar. A maior parte das vezes aquilo que eu ouço em relação ao sono, acordo mais cansada do que ao que me deito. Porque a nossa cabeça não para, a nossa mente não para. E com isso nós vamos dormir preocupados, consumidos, a querer encontrar soluções para os nossos problemas e no fundo só estamos a alimentar cada vez mais esses medos e cada vez mais esses problemas. Sono em dia em primeiro lugar. Nós não cuidamos da nossa alimentação. Nós não cuidamos do nosso bem-estar, saúde, em termos de nutrição do nosso corpo e aquilo que o nosso corpo precisa. Exercício físico, a comida em si mais saudável, a hidratação, suplementação, malta. Sim, é muito importante. Independentemente das idades, mediante a faixa etária, nós precisamos muito de suplementação, entende isso? Para poder equilibrar e ajudar o corpo. Sem essa energia produzida interna, sem nós ouvirmos o nosso corpo nesse sentido, tu não consegues fazer nada. Não consegues estar bem, seguro, segura, para viver a tua vida. Sim, se tu não cuidares da tua temperatura corporal, tu estás a fazer as coisas ou porque estás imensamente quente ou porque estás cheia de frio e no fundo não estás concentrado naquilo que tu estás a criar, a fazer, a viver, a sentir. Porque no fundo tu precisas de cuidar da tua temperatura, assim como a higiene. É um facto que nós sim precisamos cuidar de nós, como lavamos os dentes todos os dias, tomamos um duche todos os dias, lavamos a cara todos os dias, como penteamos o cabelo todos os dias. Sim, entende que quando não fazes isso, tu não estás a sentir-te bem contigo. Porquê? Porque não estás a cuidar de uma necessidade básica tua. Então, no fundo, para eu me sentir segura e protegida, preciso ter sono em dia, preciso cuidar da minha alimentação, da minha temperatura corporal e sim, da minha higiene. Isso garante que a minha segurança e proteção estão garantidas. Daí eu posso viver tudo o resto. Mas eu preciso respeitar os tempos em que o meu corpo está cansado e que eu tenho que fazer uma pausa, por exemplo, na atividade física, que eu tenho que ir ajustando a alimentação, porque o corpo a cada momento, a cada fase, a cada estação precisa de coisas diferentes. E eu preciso ouvir isso. Eu não posso criar uma rigidez e uma disciplina que é só isto que eu como e desta maneira. O corpo precisa de muitas coisas. Nós precisamos aprender a ser flexíveis connosco para que a vida seja flexível, para nós conseguirmos ser flexíveis também com os outros, para que os outros sejam flexíveis connosco. E nós precisamos dessa necessidade básica. A nossa temperatura, o prazer de estarmos aconchegados, de estarmos, sim, a cheirar bem, porque tomamos um banho delicioso, quentinho, relaxante. Nós precisamos disso. Então, afinal, o que é que traz segurança? É o dinheiro e o trabalho? É aquela pessoa ao lado? Ou é eu começar a olhar para mim e cuidar daquilo que eu realmente preciso e que ninguém me pode dar? Ok, de vez em quando, eventualmente, pode alguém dar-te aí um banhinho. Sim, senhora. Alguém pode ajudar-te a escolher aí uma roupa que se adapte mais a ti. Tudo bem, em termos de... Pode-te ajudar e sim, é bom nós termos orientação a nível da alimentação, mas ninguém dorme por ti. Podem eventualmente mandar-te a descansar, é uma boa dica. Entende? E isto para falar do básico dos básicos, mas há muita coisa mais por trás. Mas o básico não é amor, o ser humano. O ser humano tem sede de amor porque no fundo não se dá aquilo que precisa e que é tão básico. Como este gesto de amor, respeitar aquilo que o corpo precisa para dormir, para comer, para estar limpo e para estar aconchegado. Esse é o maior gesto de amor que podes ter por ti. Se eventualmente, sim, te ouvires e te respeitares.
E nós não fazemos, a maior parte das pessoas não faz isso. Exige, dá, vai atrás e não faz nada. Para si, não faz nada. Eu venho depois, aliás, eu venho no fundo da lista e se houver tempo. E entendam, eu já fui assim, eu já vivi isso. E paguei o preço, na minha própria vida, paguei o preço sobre isso. Eu andava muito tempo a fugir de muitas emoções, em vez de construir aquelas que realmente eu quero sentir e sustentá-las. Isso é o que transforma a nossa vida. Estava zangada, estava chateada, estava triste, estava desiludida com a vida, com o divino, com as pessoas. Mas no fundo não era com ninguém, era comigo mesma, porque no fundo eu não cuidava de mim. Queremos ser heróis e salvadores de tudo e de todos e esquecemos de nos salvar a nós. Então o maior conselho que eu te dou hoje aqui, salva-te. E se não estás a conseguir fazê-lo sozinha, sozinho, procura ajuda. Seja eu, seja outra pessoa qualquer, há muita gente a trabalhar isso, há pessoas que tu te vais identificar mais, outras menos, está tudo certo. Por isso há muita gente a trabalhar de métodos diferentes, porque há pessoas que precisam de coisas diferentes. Está tudo bem, está tudo no sítio. Mas salva-te, ser herói para ti, que o teu herói aí dentro esteja a salvar-te a ti, a resgatar-te a ti e não a mais ninguém. E sim, percebe quem já está a fazer isso e viver isso? E usa esse exemplo, usa essa inspiração. Procura essas pessoas para tu seres ajudada. Eu vivi isso na pele. E uma década com centenas e centenas e centenas de pessoas. E elas a voltarem a acreditar em si, voltarem a amar-se, perceberem sim o que é que afinal estava por trás de tanta coisa e tomarem novas decisões e com essas novas decisões tomarem novas ações e com isso a vida começa passo a passo a ser diferente, é devagar. Estás há quantas décadas a viver isto? Não é assim. A tomada de consciência tudo bem, só que a questão é comportamentalmente tu precisas criar novos hábitos, novas rotinas, precisas ter calma e paciência e carinho e compaixão por ti, porque não vai ser logo de imediato, porque tu andas numa estrutura e as pessoas estão habituadas a um tipo de pessoa que tu és, por isso vais precisar de tempo para ajustar tudo isso, vais ter que ter um coração grande e continuar a amar pessoas que queiram estar fora da tua vida, que saiam da tua vida, ama-as e deixa-as livres, deixa que fique quem quer ficar, abre as portas para quem quer seguir o seu caminho e sim, para quem eventualmente se aproxima. Deixa que as coisas aconteçam e mais do que tudo, deixa que o divino te pegue ao colo e que tu voltes a confiar. Esta é a minha sugestão a ti. E isto tudo é trabalhado, no meu caso, em particular, comigo, ok? Eu só falo do meu trabalho, não posso falar do trabalho de mais ninguém. Mas isto tudo, eu faço isto e trabalho isto nas pessoas no acompanhamento, sim, nos processos terapêuticos que eu trabalho com as pessoas. Independentemente, dependendo do tema, normalmente há sempre o primeiro encontro para poder perceber e ajustar e perceber, sim, se são 3 encontros, se são 5 encontros e podermos trabalhar profundamente a vida. Se é um conselho meu e se ainda não trabalhaste nada comigo, normalmente eu aconselho sempre 5 encontros para poder sim aprofundar e fazer um trabalho transformador. Que durante esse período tu vais estar a construir tudo, tu vais estar a receber muita informação, muita ajuda, muita orientação e depois a partir daí capta a ti criar as regras novas para a tua vida, aquela que tu sim queres criar, construir, sentir, viver, partilhar. Só que nós normalmente não pensamos nisso, pensamos nos bens que essa vida tem, em vez de pensar nas emoções que essa vida tem, independentemente dos bens que ela tenha. Entende? Tudo está disponível. Só que as emoções, elas dependem exclusivamente de ti. E elas só conseguem ser criadas se houver espaço para isso. Se as feridas, as dores, as mágoas, os ressentimentos estiverem realmente trabalhados e tratados, os conscientes e os inconscientes. Sem isso, não adianta, porque o novo não consegue. É o mesmo que quereres plantar uma árvore numa grande rocha firme e compacta. Não consegues. Tu precisas
criar o solo, tirar as pedras, para ter solo fértil, para colocar essa semente, e é uma semente que um dia se transforma em árvore. E tens o resto da tua vida para isso. Agora, vais esperar quê? Até o momento final do teu último sopro, do teu último... mas da tua última inspiração para tomar essa decisão? É esse o exemplo que queres deixar? É assim que queres ser lembrado, lembrada? De quem esteve à espera? De quem protelou? De quem adiou? Ou aquela que tomou uma decisão e agiu em conformidade com essa decisão? Salvou-se, reconquistou-se. Isto é o que eu te deixo hoje aqui. Reconquista-te. E começa pelo básico. Segurança e proteção. Todos precisamos disso. Deixa de usar algo de fora. Começa a criar dentro. Começa a criar esse amor próprio, essa autoestima, esse autocuidado. E tudo o resto cresce daí. Estou à tua disposição naquilo que tu precises, seja da forma que for. Seja pelo divino, pela parte mais comportamental, estou aqui. Para o que precisares. Até já. Fiquem bem.